Se liga nessa dica, porque hoje o papo é reto. Como tirar notas altas nas provas de matemática, principalmente nas partes que envolvem situações problema, cálculos, probabilidade e estatística, espaços e formas, e também números. Pode parecer muita coisa, mas se você entender como cada parte funciona e como aplicar isso no dia a dia, as notas altas vão chegar. Bora começar pelos problemas matemáticos. Aqueles que aparecem em forma de texto e confundem mais do que deveriam. A sacada aqui é ler com calma, sublinhar os dados importantes e identificar o que a pergunta quer saber. Por exemplo, João tem 30 US$ e quer comprar 2 cadernos que custam 12 cada. Ele vai conseguir comprar os dois? Tá vendo? É só fazer 12 mais 12, que dá 24, e depois comparar com os 30 reais. Simples. 30 menos 24 é igual a 6. Então ainda sobra dinheiro. O segredo é transformar o texto em conta e ir com calma. Não tenta resolver de cabeça se ainda está treinando. Usa lápis e papel. Agora, bora falar dos cálculos. Aqui entram as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. É essencial saber a tabuada na ponta da língua, principalmente a de 2 até 10. Por quê? Porque quando aparece uma multiplicação tipo 7 vezes 8, se você tiver que parar para pensar muito, já perde tempo e pode errar os próximos passos. Treine como se fosse jogo de memória. Um jeito legal é usar jogos de celular, flashcards ou até fazer competições com amigos. E se for uma conta grandona, tipo 428 mais 197, quebre em partes. 400 mais 100 dá 500, 20 mais 90 dá 110 e 8 mais 7 dá 15. Junta tudo no final. Isso se chama cálculo mental por aproximação e é um truque top para agilizar e evitar erro bobo. Ah, e não se esqueça da ordem das operações. Se tiver parênteses ou mais de uma operação, resolva na sequência certa. Primeiro parênteses, depois multiplicação e divisão. E por último, soma e subtração. Indo agora para probabilidade e estatística. Essa parte é mais fácil do que parece e tem tudo a ver com o que acontece no mundo real. Probabilidade é basicamente a chance de algo acontecer. Se eu tenho 5 balas, sendo 2 vermelhas e 3 verdes, qual a chance de pegar uma verde sem olhar? São 3 chances em 5, ou seja, 3 dividido por 5, que dá 0,6 ou 60%. Já a estatística entra quando você analisa dados. Por exemplo, se numa sala de aula 10 alunos tiraram as seguintes notas: 5, 7, 8, 10, 6, 7, 5, 6, 9. 8. Dá para calcular a média, soma tudo e divide pelo total. A mediana, o número que fica no meio, e a moda, o número que mais aparece. Isso cai direto nas provas e muita gente esquece. Treine esses conceitos com coisas do dia a dia, tipo quantos gols seu time fez nos últimos jogos ou quantas horas você dorme por semana. Transforma a estatística da sua vida num treino. Vamos falar agora de espaços e formas, que é a parte da geometria. Aqui a ideia é entender como lidar com figuras como quadrados, triângulos, retângulos, cubos, cilindros e por aí vai. Um exemplo clássico: calcular a área e o perímetro de um retângulo. Se ele tem 5 centímetros de base e 3 centímetros de altura, a área é 5 vezes 3, que dá 15 centímetros quadrados. Já o perímetro é 5 mais 3 mais 5 mais 3, que dá 16 centímetros. Outra coisa importante é entender a diferença entre área, que é o espaço dentro da figura, e perímetro, que é o contorno da figura. E tem também os sólidos geométricos. Sabe a caixa de sapato? Ela é um paralelepípedo. Quando você entende as formas com exemplos reais, fica mais fácil de memorizar. Ah, e desenhar ajuda demais. Sempre que tiver uma figura, faça o desenho. Coloque as medidas e analise com calma o que o problema está pedindo. E por fim, os números. Eles estão em tudo, então quanto mais íntimo você for dos números, mais fácil vai ser acertar as questões. Aqui entra desde saber comparar números até trabalhar com frações e números decimais. Por exemplo, qual é maior? 0,75 ou 3/4? Eles são iguais. Treine transformar fração em decimal dividindo o numerador pelo denominador. Outra dica boa é fazer estimativas. Se você sabe que 9 vezes 9 dá 81, então 9 vezes 8 deve ser um pouco menos. Isso ajuda a ter noção e não cair em pegadinha. Também é importante treinar o uso dos sinais. Maior que, menor que e igual. Coisa simples, mas que pode garantir ponto na prova.
E sempre que puder, resolva exercícios diferentes, de sites, apostilas e até aqueles que o professor indica. Quanto mais você pratica, mais fácil fica identificar o tipo de conta e a melhor forma de resolver. Então pega essas dicas, treina com foco e vai com tudo na próxima avaliação. Tá pronto para arrebentar? Escreve aqui nos comentários o que achou dessas dicas. Inscreva-se no canal, deixa o seu like e ative o sininho para receber o próximo vídeo. Até mais!